Meu povo do Cast FC, vamos falar sobre essa possível contratação do Náutico, de um meia que o time realmente precisa para compor e de repente já para chegar mesmo brigando para ser titular do time do Náutico, que neste momento na Série C precisa e muito de contratações. Vamos falar sobre Matheus Melo. Por que só agora, hein? Vamos falar sobre isso também. Antes, eu preciso pedir para você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com a tua turma aí. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo, joga nos grupos de WhatsApp. E também, meu povo, deixa o like nesse vídeo, que o like é muito importante para que esse conteúdo cresça aqui dentro da plataforma. Fechou? Pronto. Vamos lá então falar a respeito dessa contratação, possível contratação do Matheus Melo, que hoje é jogador do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que tem contrato com o Santa Cruz até o final de 2026. 2026. Ou seja, é um jogador que está emprestado e iria para o Náutico também numa situação de empréstimo. Só que, gente, vamos parar para refletir um pouco. O Náutico não fez foi vice-campeão pernambucano, conquistou os objetivos que tinha, né? De voltar à Copa do Brasil, voltar à Copa do Nordeste, enfim. Mas assim, não foi um time que fez um grande campeonato pernambucano. Não teve um jogo assim espetacular do Náutico no campeonato pernambucano. Não vou nem falar da Copa do Nordeste, que é aí que não teve mesmo, né? Então assim, desde lá, o campeonato pernambucano terminou no dia 6 de abril, a segunda partida da final contra o Sport. E o Náutico, 3 meses depois, vai atrás de um jogador que estava aqui do lado, à procura de um clube na época, não apenas ele, mas vários atletas estavam livres, à deriva do Santa Cruz, porque acabou o campeonato e eles realmente não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, né? Estavam em busca de novos mercados, novos clubes. E o jogador estava aqui do lado na época. Ou seja, mais rápida a contratação, a adaptação, menos onerosa a contratação, mas, né, depois de tanto tempo, o Náutico decidiu ir atrás do Matheus Melo apenas agora. O Matheus Melo fez um bom campeonato pernambucano pelo Santa, tanto que renovou o contrato com o Santa Cruz durante o campeonato pernambucano. Especialmente na primeira parte do estadual, antes da primeira lesão que ele teve, né, da única, na verdade, que ele teve, ele jogou muita bola. Depois da lesão, caiu de rendimento. Mas a gente tem uma referência, a gente tem um olhar de até onde o Matheus pode chegar e o que ele pode entregar realmente, né? E o que fica é aquela primeira parte que ele apresentou no Santa Cruz em especial. Emprestado ao Amazonas, o Matheus praticamente não joga lá, jogou muito pouco, se não me engano, 4 partidas apenas ele entrou, 65 minutos, é uma minutagem muito baixa para um jogador, que quando chegar ao Náutico vai precisar de um olhar especial, porque a minutagem dele está baixa, né? Ele está treinando, não está parado, obviamente, mas está sem minutagem de jogo e isso faz toda a diferença na hora da utilização numa partida. O Matheus, desde o Campeonato Pernambucano, desde que terminou a competição, já era um jogador para o Náutico ter procurado. Já era um jogador que cabia no Náutico. Então, assim, por que depois de 3 meses o Náutico decide ir atrás do Matheus Melo? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque se o cara estava aqui do lado, não precisava mudar de endereço, mudar de apartamento, mudar de cidade, nada disso. Um custo, de repente, menor, não se sabe o acordo que será feito, se será feita alguma coisa em troca para que o Matheus vá para o Náutico, enfim. Por que não ter procurado o Matheus naquela época, quando o time já necessitava de contratações e de reforços? Como eu falei, o Campeonato Pernambucano do Náutico, apesar de ter sido vice-campeão, foi regular, nada de extraordinário,
E a Copa do Nordeste, muito abaixo para mim. Muito abaixo realmente de um time que poderia brigar para ir muito mais longe, mas não produziu praticamente nada no Nordestão. E diante disso, eu gostaria de colocar aqui mais uma reflexão para a gente pensar. O Náutico contratou atacante, que não funciona, que não rende, o Cléo Silva, por exemplo. O Náutico tem 3 laterais direitos hoje, com toda certeza um deve sair, né? Porque não tem sentido manter 3 jogadores para fazer a mesma posição, e ainda mais com a possibilidade de apenas 1 mês e meio, 2 meses de campeonato pela frente, que é quando termina a primeira fase da Série C. Lembrando que hoje o Náutico briga contra o rebaixamento, né? E não pelo G8. São algumas situações que eu queria colocar aqui para vocês em relação àquele time do Santa Cruz do Campeonato Pernambucano. Por que o Totti não teria espaço no Náutico? Diante de o Náutico ter contratado 3 laterais e hoje ter 3 laterais direitos. Justiça seja feita, né? O Ludic, que acabou de chegar, foi muito bem na estreia, né? Levou um calor danado no começo, né? Tava muito tempo sem jogar, enfim, levou muito calor do lado dele no começo do jogo, ele e o Joés, tanto que o Joés saiu, né, na partida contra o Confiança, mas quando ele conseguiu ajustar a marcação e ele teve mais liberdade para avançar, mostrou que tem qualidade, tá? Mostrou que é um jogador que pode entregar muito mais ao Náutico. Mas assim, por que não aproveitar um cara que estava aqui, o Totti, que é da casa, que é da cidade, mora em Pernambuco, e é um cara que foi bem. Tem uma avaliação de um dos melhores jogadores do Santa Cruz para mim no Campeonato Pernambucano. Vou colocar aqui outros 2 jogadores que nem são grandes, espetaculares jogadores e nem foram jogadores assim tão decisivos quanto o Matheus Melo e quanto o Totti, que jogou, os 2 para mim jogaram muito bem o estadual pelo Santa. Mas o João Diogo e o Thiaguinho especialmente, por que um ou os 2 não poderiam ter chegado ao Náutico para disputar uma Série C? O João Diogo está no São Bernardo, entrando nos jogos, não é titular, mas entrando com frequência nos jogos. E o Thiaguinho está no Sampaio Corrêa, praticamente que todos os jogos como titular, mas passou um tempo na reserva e agora, o que tudo indica, está voltando a assumir uma titularidade. São jogadores que poderiam estar no Náutico a um preço mais baixo, a um custo mais baixo, mas isso se chama planejamento, né? Quando você planeja no futebol a contratação de um treinador, você precisa planejar também, junto com esse treinador, como vai ser o seu time. Existe uma coisa chamada tradição, existe uma coisa chamada história do time, que não tem como mudar. O perfil do Náutico, historicamente, é um perfil que precisa ser seguido, porque é o perfil que o torcedor vai cobrar de time, tá? Não estou falando de jogador individualmente. E a partir desse perfil de time, se contrata um treinador e se contrata também os jogadores. Mas assim, acho que o Náutico vive, né? Acho não, o Náutico vive um ano muito, muito ruim, né? Falando de bastidores, falando de diretoria, falando de situações ligadas ao futebol. Porque o erro maior é de quem contrata. O erro maior não é de quem vem e não rende. O erro maior é de quem contrata. Porque existem perfis específicos para cada posição, dependendo do treinador. Mas o Náutico já está no 3º treinador também na temporada. Enfim, o que a gente espera é que a temporada não termine ruim para o Náutico. Pelo menos com a permanência na Série C, o G8 já seria algo excepcional para o Náutico para brigar pelo acesso, porque aí é um outro campeonato que se inicia. Mas no momento o que a gente espera é que pelo menos o Náutico permaneça na Série C e que seja mais assertivo agora nas contratações. É isso, meu povo. Vamos falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Cast FC. Tá aqui para você na tela. A Bet do Brasil. Profetize na Bet. Lembrando, jogo para maiores de 18 anos, jogue sempre com muita responsabilidade. Até a próxima. Tchau.